Olá, meu nome é Vescleia, sou aluna do curso de Biomedicina, estou cursando o segundo semestre. Foi proposto pela faculdade para fazermos uma entrevista. A disciplina é a disciplina de experiência profissional e desafios contemporâneos. A tutora é a nossa professora Isabelle. O meu grupo é composto por mim, Evescleia dos Santos Moreno, a Jennifer Macedo, a Kailane Pereira e a Jaque Cielen. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: você conhece as ferramentas de Soft Skill e Hard Skill? A segunda é a seguinte: quais as suas habilidades técnicas relacionadas ao seu cargo de biomedicina que você exerce, né, da Hard Skill? Olá, então as ferramentas eu conheço sim, né? Algumas nós utilizamos no nosso plano de administrativo, na acreditação. E assim, hoje em dia, já faz alguns anos, eu trabalho mais no administrativo. Mas quando eu trabalhava na micro, que eu acho o setor mais complicado e mais demorado para você aprender, eu era da bancada. Então, por muito tempo eu fiz exames, então fazia ali hematologia, micro, bioquímica, cobria férias e as hard skills foi adquirir, botar em prática o que eu tinha aprendido. Porque, como eu digo, nem tudo tá nos livros, entendeu? Então, a dica que eu dou é façam cursos periodicamente, porque tem muita coisa nova saindo e os exames têm pegadinhas, entendeu? Tem pegadinhas que os professores não ensinam e não estão nos livros, que você vai aprender na vida. E hoje, no cargo que eu exerço, é mais compilação de dados e tratamento com parceiros, entendeu? Parceiros que nós atendemos, eu falo empresas. E, claro, liderança sobre os colaboradores, né? Tem que resolução de conflitos. Então, são algumas hard skills que às vezes a gente não imagina que muita gente não sabe o simbolismo, mas pratica naturalmente, entendeu? Então, eu acredito que você pode aprender. Por isso que eu acho que tudo são soft skills e hard skills, porque tem coisa, tem a maioria das coisas da empresa, laboratório, você não nasce sabendo, nem atender um cliente. Você tem que estudar. Para fazer um exame, você tem que estudar. Ou se dedicar. No caso do atendimento, você tem que se dedicar para não misturar a sua vida pessoal, os seus problemas lá fora, não levar aquilo para a empresa e, digamos, descontar no paciente, no cliente, entendeu? Então, esse autocontrole já é uma habilidade adquirida, né? E entre outras que no dia a dia que você acha que não vai precisar, mas você acaba precisando, computação, por exemplo. Hoje, você que não tem uma habilidade com tecnologia, você corre grande risco de ficar fora do mercado, entendeu? Então, você tem que estar sempre se atualizando em todas as áreas que você trabalha. Olá, boa tarde. Me chamo Kailane, sou estudante de biomedicina e a minha pergunta é: o que é que mais valoriza num candidato durante o processo de recrutamento e seleção? Oi, Kailane. Então, o nosso RH, ele tem diferentes métodos para poder recrutar e contratar alguém. Até porque o que é exigido na área técnica é diferente do que é exigido no administrativo.
entendeu? Mas eu acho que o principal é a simpatia, a sinceridade, entendeu? E assim, é para isso que serve os 3 meses de experiência, né? Para ver se a pessoa realmente condiz com aquilo que ela afirmou nas provas de seleção, nas etapas de seleção. Então, muitas vezes a gente pede carta de recomendação, ver se onde a pessoa trabalhou tem a ver com a área que ela vai exercer, porque a gente exige um mínimo de conhecimento, né? Para não ter que ensinar do zero, entendeu? Porque às vezes você perde tempo ensinando, quando você poderia contratar alguém que já tivesse um mínimo de experiência para saber daquilo que você está falando. Mas eu acho que assim, a sinceridade, a simpatia e a disponibilidade, porque quando você escolhe trabalhar na área de saúde, você não tem muito horário a cumprir. Claro, você tem seu horário CLT, você é CLT, você tem seu horário de 8 horas. Só que a saúde, ela acaba exigindo muito. Então, você tem que trabalhar os sábados, claro, cumprir as horas semanais. Então, de vez em quando você tem que trabalhar os sábados, de vez em quando você tem que cobrir a férias de um colega. Então, e começa cedo, né, a área da saúde. Lá no laboratório nós abrimos 6h30. Então, a pessoa tem que se encaixar nessa disponibilidade de 6h30 às 5h30. Claro, não essas 11 horas, mas as 8 horas dentro desse horário. Entendeu? E tem muita gente que não consegue. Mas aí tudo bem, não é culpa da pessoa, mas é para isso que existe a seleção. Entendeu? Então são muitos fatores. A gerente de RH, ela segue um cronograma de contratação, entendeu? São várias etapas, várias fases. Eu dou uma filtrada, eu mesmo dou uma filtrada depois que ela seleciona os currículos, passa, no caso de administrativo, ela passa para mim, eu já dou uma filtrada, e até a gente chegar ali num denominador comum, entendeu? Mas não tem assim um fator principal, que se aquela pessoa escrever no currículo vai garantir a vaga dela. Não vai, mas além da sinceridade e da simpatia, a pessoa também tem que saber manusear tecnologias, né? Computador, porque você vai trabalhar com sistema. Então, são alguns pontos que contam na hora da contratação, na hora da seleção. E depois dos 3 meses de experiência, para ver se realmente a pessoa se adapta, tem o perfil para trabalhar na empresa. É isso. Olá, me chamo Jennifer e a minha pergunta é: quais as soft skills mais valorizadas no candidato? E quais são as áreas em que pode haver uma maior valorização das soft skills e das hard skills? Oi, Jennifer. Então, a soft skill mais valorizada é aquela que o colaborador ele consegue captar a política da empresa, entendeu? A cultura da empresa, que vai desde o atendimento ao cliente, seja qual área que for, seja área técnica, área administrativa, uma boa relação com os parceiros, entendeu? E, claro, quanto mais habilidades o colaborador tiver, mais ele é valorizado. Por exemplo, tem recepcionistas, atendentes que sabem coletar, tem técnicos que sabem ler exame. Então, quanto maior o número de habilidades que você adquirir, porque você não precisa entrar na empresa sabendo, mas se você tiver vontade de aprender,
tiver disponibilidade, você consegue adquirir algumas hard skills e soft skills. Então, você acaba sendo mais valorizado na empresa, porque você assume mais de um cargo e é remunerado por isso, entendeu? Olá, boa tarde. Meu nome é Jaxiele Rodrigues. Eu sou aluna do 2º semestre do curso de Biomedicina. E a minha pergunta qual a sua hard skills que se destaca mais na sua instituição? Obrigada. Oi, Jaciele. Então, a hard skill no fato dos biomédicos não seria só aprender a fazer o exame, mas sim interpretar o exame e saber por que está fazendo aquele exame, quais são os exames complementares, para, caso precise, você dialogar com o paciente, você falar a mesma língua do médico, entendeu? Para você fazer o exame de acordo com o médico pediu e aquele exame bater com a clínica do paciente. E, além disso, também entender de dados desses exames, entendeu? Porque hoje nós trabalhamos com indicadores, trabalhamos com Levin-James, a curva. Então, a pessoa, além de fazer o exame, porque hoje o exame, o aparelho faz, mas então você tem que saber interpretar esses exames, entendeu? Então, é bom ter uma base teórica, porque exame de laboratório, nem sempre o resultado é o que a gente esperava. E quando isso acontece, a gente tem que saber interpretar o porquê que está acontecendo. Vamos repetir? Vamos repetir. Deu a mesma coisa. Confirmou. Então, por que está dando isso? Ou liga para o médico, ou liga para o paciente. Então, é ter esse jogo de cintura para poder liberar um exame bem feito, entendeu?